Tem muita gente aí com a tarefa de casa atrasada e a gente precisa correr com ela, porque o prazo está chegando ao limite, é finalzinho deste mês para entregar o imposto de renda. Já fez a sua declaração? Ainda não? Então, olha, complicado, hein? Vamos correr, tá chegando aí a data limite, viu? Muitas são as dúvidas, né? Tem muita gente, a gente antes do programa aqui, olha, já foi respondida várias perguntas, muitas dúvidas aqui entre nós. E eu tenho certeza que você em casa também deve ter algumas dúvidas, tá? Aí é o seguinte, quanto mais cedo você declara, mais cedo também a restituição, você vai saber melhor sobre isso, tá bom? Mas para responder as nossas dúvidas, as suas dúvidas, muitas já foram resolvidas as nossas aqui, viu? Está aqui com a gente o auditor fiscal da Receita Federal, Rony A. Imbinder. É isso mesmo? Isso mesmo. Bom dia, Bom seja dia. bem-vindo, Muito viu? obrigado. Uma alegria recebê-lo aqui. Eu tenho Da mesma certeza forma. que todos nós estamos felizes com essa visita. Então, o prazo máximo, né, para a entrega da receita, da declaração, é agora, esse final do mês. 29 de abril. Não tem prorrogação Não esse tem ano. prorrogação. Se não entregar, A pessoa fica sujeita a uma multa, que Tá. é de valor mínimo de R$ 165,74, pode chegar até 20% do imposto devido. Então ela é de 1% ao mês, podendo chegar até 20% do imposto devido. Então é bom que a pessoa entregue dentro do prazo para não ter problema com multa. ninguém quer pagar multa de jeito nenhum, né? E esse ano a novidade é que é tudo feito pela internet. Não tem nada de formulário de papel, nada disso, O né? formulário ele terminou ano passado, foi o último ano. Esse ano é pela internet, também pode ser entregue via disquete nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Mas o carro-chefe é a internet, né? A principal fonte de entrega de declarações. Quando você entra lá para fazer a sua declaração, tem dois tipos de formulário. Um é o completo e o outro é o simplificado. Qual que é a diferença disso tudo? Na realidade, atualmente o preenchimento é único. Antigamente tinham dois formulários assim separados. O Ok. preenchimento é único, os dados são os mesmos, sendo que ao final a pessoa vai escolher o tipo de tributação, se com todas tá. as deduções legais ou da forma simplificada, que há um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, só que tem um teto máximo de R$ 3.317. Então a pessoa vai preenchendo a declaração e já aparece no canto já uma fichinha das duas opções de tributação. Ela vai ver qual opção é mais vantajosa ao final do preenchimento. Ela vai chegar à conclusão qual a opção mais vantajosa e vai optar por ela. Ela só não pode, após o fim do prazo de entrega da declaração, retificar essa informação e alterar essa forma de tributação, se com todas as deduções ou de forma simplificada. Mas a opção é da pessoa. Ah, tá. Então, a opção quem faz é o declarante. É o declarante vendo o que é mais vantajoso. Para ele. O quanto ele vai restituir a mais ou quanto ele vai pagar a menos. Então ele vai ver qual é a opção mais vantajosa. Na hora de fazer a declaração também tem como fazer um simulado antes, não tem isso? Na própria declaração. A própria declaração a pessoa vai preenchendo e vai vendo o resultado que vai dar dos dados que ela declarou. E ela vai ver se ela declarou de forma correta ou não. Vai revisar a declaração antes de transmitir essa declaração para a Receita Federal. Eu falei aqui no início da restituição. Qual que é a data, né, da primeira restituição? Quando que ela acontece? Os lotes de restituição começam a partir de junho. Então a pessoa que declarou que o imposto a restituir, ela começa a receber a partir de junho e vai até dezembro se a declaração não tiver ficado retida em malha fiscal. Então é importante a pessoa, ao transmitir a declaração, acompanhar o processamento dessa declaração, ver se a declaração não ficou retida em malha fiscal por qualquer motivo. Se ela tiver ficado retida em malha fiscal, ela tem como ver se cometeu algum erro de preenchimento e corrigir esse erro através de uma retificação da declaração. Ok, muitas são as dúvidas também com relação ao que deduzir e o que não deduzir. A gente viu algumas mudanças esse ano, principalmente, né, para os serviços médicos, né? Tem algumas alterações para este ano, não é? As despesas médicas, elas são dedutíveis de forma integral. Então, Ok. o que a pessoa tiver feito de despesa, ela tem como deduzir. Com relação às despesas médicas, os profissionais, pessoas jurídicas da área de saúde, elas têm que entregar uma declaração, que chama Declaração de Serviços Médicos e de Saúde. E ela vai informar esses dados de quem ela recebeu. Então vai haver um cruzamento de informações entre quem recebeu e quem está informando que pagou. Então é mais uma forma de cruzar dados e evitar que pessoas que tenham efetuado despesas médicas elevadas fiquem com declarações retidas em malha e evitar fraudes também, coisa do gênero. Ok. E além dessa mudança, quais as outras que teve este ano? Quais são as novidades para declarar este ano? Principalmente com relação a limites de valores, né? Quem recebeu acima de R$ 22.487 está obrigado a declarar. Existem várias regras
de obrigatoriedade de entrega da declaração, então é importante que a pessoa veja se enquadrou em cada uma das regras, por exemplo, patrimônio acima de R$ 300.000, se fez operações em bolsa de valores, se teve ganho de capital na venda de imóveis. Então são diversas regras, a pessoa verifica se enquadrou em alguma dessas regras. Também há a possibilidade de declaração de parceiros de união homoafetiva. Então, homossexuais, já há o reconhecimento da legislação de poder ser declarado como dependente. É bom lembrar que sempre que a pessoa declara a outra como dependente, todos os rendimentos dessa segunda pessoa têm que ser incluídos na declaração. E às vezes não é interessante incluir a pessoa como dependente, às vezes é interessante que a outra pessoa declare em separado. Então, realmente é caso a caso, então as pessoas têm que verificar o que é melhor, né? Fazer uma simulação no próprio programa da declaração, ver o que é mais interessante. Então o PIS é 22 mil? R$ 22.487. Acima desse valor de rendimentos tributáveis, a pessoa fica obrigada a declarar. Essa é a principal regra. 22 mil? R$ 487. R$ 487. Se a pessoa ganha 22.488, já está obrigada a declarar. Já está obrigada a declarar. A gente está com muitas dúvidas, como eu disse para você, né? E a Drica Adamo também, né? Está aí com a pergunta das pessoas que querem esclarecer também para fazer a sua declaração certinha. Bom dia, Drica, seja bem-vinda. Bom dia, Dirce. Bom dia para você, Rony, e para todas as pessoas que acompanham agora o Manhã Viva. E Dirce, é bom lembrar que a Receita Federal espera que 24 milhões de pessoas prestem conta neste ano de 2011. E muitas dessas pessoas que ainda não fizeram a declaração têm dúvidas a respeito de como declarar várias formas da prestação de conta. E o Cristiano da Silva, que está aqui comigo, bom dia, tem uma dúvida e uma pergunta para fazer. Pode fazer, Cristiano. Bom dia a todos. Eu queria saber, na compra de um veículo com financiamento, tem que ser declarado? Então, Dirce. E aí? Tem que ser declarado. Se a pessoa estiver obrigada a apresentar a declaração, ela tem que informar aquela aquisição do bem. De como ela vai informar um veículo financiado. Ela vai informar quanto ela já pagou pelo bem e mais o valor que ela pagou de prestações ao longo do ano. Então, ela vai acumulando os valores pagos. Ok. Então, e o seguro? O seguro não é uma informação obrigatória na declaração, então não há necessidade de declarar. Então, não tem necessidade, declara se quiser. Sim, como outras despesas que não vai representar nenhuma dedução na declaração. Outra dúvida que as pessoas têm é com relação também a pagamento destinado a condomínio, aluguel. Aluguel, sim, aluguel é uma coisa que a pessoa tem a obrigação de declarar que pagou o aluguel, mas isso não representa uma dedução do imposto na declaração. Quem recebeu o aluguel tem que declarar isso como um rendimento e assim incide tributação. O proprietário, sim. O proprietário, sim. Caso de condomínio, não há necessidade de declarar. Ok. Mais pergunta pra gente aí, vamos lá. Disse, aqui comigo agora o Luiz Rogério também tem dúvidas, né, Luiz? Pode falar. Eu comprei uma casa no ano passado e dei entrada e vou pagar o restante esse ano. Como eu declaro? Ixi, e aí? E aí? Da mesma forma da aquisição do veículo, a pessoa vai declarar que adquiriu a casa na relação de bens e direitos, vai informar a casa, vai informar qual o valor que ela já pagou pela casa e quanto ela desembolsou ao longo do ano. Então esse vai ser o valor total que ela vai declarar. Então ela vai informar o que ela pagou este ano, é isso? Entendi certinho? Ano passado? Ela vai informar, por exemplo, que ela deu de entrada na casa e mais o valor das prestações. Vai somar o valor de cada prestação. Independente de estar pagas ou não, é isso? Acho que ela pagou. Acho que foram desembolsadas. Ok, então o que resta é para este ano, 2011, para futuro. Em diante. Então ela vai informando, sempre que ela for pagando, ela vai somando ao valor do bem. Ok. Ficou claro. A gente está falando de casa, e com relação às reformas feitas em casa durante o ano passado, isso declara, não? As reformas, é interessante a pessoa declarar, isso aumenta o custo de aquisição do bem. Então, reformas de ampliação, reformas na casa, a pessoa informa aquele valor no custo de aquisição do bem. Isso, no futuro, quando ela vender aquele bem, se gerar pagamento de imposto, vai reduzir um pouco o pagamento do imposto, porque ela tem um custo maior na aquisição do bem. Mais uma pergunta então, vamos lá, olha, tá vendo? São muitas as perguntas hoje aqui e é bom, né? Se você tem alguma dúvida, quem sabe, né? Uma dessas que a gente está respondendo seja a sua, né? Vamos lá, mais uma pergunta.
Então, disse, é muita gente com dúvida. E tem muitas dúvidas também a respeito de despesas médicas. E a Patrícia Oliveira tem uma dúvida sobre isso, né, Patrícia? Sim. Eu gostaria de saber como eu declaro despesas médicas de 2010 em janeiro deste ano. As despesas, ela só vai poder declarar as que foram desembolsadas ao longo do ano passado, ao longo de 2010. Ok. Então, a declaração funciona em regime de caixa. Regime de caixa é tudo que pagou, tudo que entrou e saiu em dinheiro. Então, tudo que foi desembolsado naquele ano, em 2010, ela declara esse ano. Se a despesa foi efetuada em janeiro de 2011, ela só vai declarar, só vai informar na declaração de 2012. Ok. Então, assim, tudo que... Existe um limite também para a declaração Não, com relação à saúde? Despesas de saúde não há limite de dedução. Não tem. Então, quanto a pessoa fizer de despesa, ela vai poder declarar. O importante é que as despesas sejam realmente efetuadas, que sejam despesas efetuadas com a própria pessoa ou com algum dos seus dependentes declarados na declaração, porque às vezes a pessoa paga uma despesa de um parente, mas aquele parente não é seu dependente na declaração. Tá. Então ela não pode deduzir. Então é importante que a despesa seja do titular, de quem declara, ou de um dos dependentes que consta na declaração. Valores muito altos, a Receita às vezes retém a declaração em malha fiscal para serem checados aqueles dados. Não significa que há um erro. A pessoa, se por acaso a declaração ficar retida por despesas médicas, ela deve só verificar se realmente os valores estão corretos, se foi uma despesa efetuada com a própria pessoa ou com seu dependente. Se tiver tudo correto, ela guarda ser intimado para apresentar os recibos. Por isso é importante guardar tudo, né? Sim, pelo todos menos os por um comprovantes. tempo. Durante 5 anos, ela pode ser chamada a comprovar os dados que foram declarados. Então, durante 5 anos, você precisa guardar tudo aí, os recibos que você declarou, tá certo? Mais uma pergunta pra gente, vamos lá. Rodrigo? Maciel, pode fazer sua pergunta. No meu caso, bom dia. No meu caso, eu tenho carro e moto. Eu não tenho a renda de R$22 mil por ano. Esse carro e a moto que eu tenho, eu sou obrigado a declarar também? E aí, Diz? Olha, se ele não tiver enquadrado em nenhuma das regras de obrigatoriedade de entrega, então o rendimento ele já falou que não tem. Mas ele tem que ver o seguinte: se ele tem patrimônio acima de R$300 mil, se ele operou em bolsa de valores, se ele vendeu bem com um ganho de capital, que é como se fosse o lucro na venda do bem. Então, se ele se enquadrou em alguma das outras regras, ele tem que declarar. Caso ele não esteja enquadrado em nenhuma regra de obrigatoriedade, antigamente existia declaração de isento, hoje não existe mais. Então ele não precisa fazer nada, basta ele não declarar. Ok. E com relação a isso também, se a pessoa ganhou uma herança já no finalzinho do ano, né? Ela tem que declarar nesse caso? Sim, a herança, quando encerra a herança, existe a declaração final de espólio e a partilha dos bens. Aqueles bens que entraram no patrimônio dela, se a totalidade dos bens ultrapassar os R$300 mil, ela estiver obrigada a entregar por qualquer outro motivo, ela tem que declarar aquilo, mas não representa nenhum pagamento de imposto, porque a transferência de bens por herança é isenta. E as pessoas que ano passado não estava trabalhando, mas que tem um dinheiro guardado lá, também precisa na poupança ou financiamento? Da mesma forma, se ela tem patrimônio acima de R$300 mil, R$300 mil? R$300 mil de patrimônio ao final do ano. E se ela não se enquadrou em nenhuma se ela se enquadrar em qualquer das regras de obrigatoriedade, ou especialmente nessa do patrimônio acima de R$300 mil, ela faz a declaração, informa todos os dados, principalmente lá o patrimônio.